Muito bem, cá estamos nós mais uma vez para meditarmos na palavra do nosso Deus. E eu repito que é uma alegria estarmos juntas para esse momento tão especial do nosso dia. E da última vez nós falamos a respeito do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, onde Jesus ensinava os seus discípulos a orar. E hoje nós vamos continuar nesse assunto porque ele é bastante complexo. Nós falamos só um pedacinho. Hoje nós vamos falar mais um pedacinho e eu sei que vai ser um ensinamento precioso para a nossa vida. E então pega lá, se você tiver aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, eu quero que você leia comigo, se possível. O versículo de número 9 diz assim: Portanto, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Só isso é suficiente para a gente aprender muita coisa hoje. Por que que Jesus começa dessa forma, né? Nós falamos da outra vez que os discípulos chegaram para Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles observaram que Jesus fazia uma oração que tinha resultado, uma oração que era diferente, algo que eles não sabiam, era muito novo para eles. Mas o que será que era tão novo para os discípulos, né? É porque os discípulos aprenderam antes de Jesus, eles aprenderam com os escritos do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, Deus era visto como um Deus todo-poderoso, onde as pessoas tinham tanto temor de Deus, e que isso não é errado, mas eles tinham um temor de tal forma que eles não sabiam nem como se aproximar dele. E eles o viam como aquele que abriu o Mar Vermelho, né, que os tirou do Egito, que livrou-os da escravidão, que abriu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões, que os tirou da fornalha de fogo ardente, que supriu a necessidade deles no deserto, enviando o maná. Então, esse era um Deus poderoso, sobrenatural, que se destacava de todos os deuses. Não tinha Deus semelhante a esse, e ainda não tem, né? Mas a visão deles de Deus estava só voltada ou focada naquilo que Deus fazia, nos milagres que ele realizava para protegê-los, para guardá-los. Só que Deus sempre desejou ser mais que isso, ser mais que alguém que só realiza milagres, mas ele queria ser um pai amoroso, um pai próximo, mas eles não o conheciam dessa forma. E quando Jesus veio, as orações que Jesus fazia eram diferentes. Ele não estava focado naqueles poderosos milagres que Deus tinha feito. Jesus nunca ignorou isso, mas não focava nisso. Mas ele focava, a oração dele era focada numa proximidade, numa intimidade que eles não conheciam. E eles desejavam isso, mas eles não sabiam. Eles achavam talvez até que fosse pecado se dirigir a Deus de outra forma. E quando Jesus vai ensiná-los a orar, a primeira coisa que Jesus diz para eles é: quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é maravilhoso. Jesus estava ensinando: toda vez que vocês forem orar, em todos os momentos, seja por qual motivo for a oração de vocês, lembrem-se, Deus é Pai. Ele é o Pai de vocês. Dirijam-se ao seu Pai. Eu penso que os discípulos ficaram assustados com isso. Eles acharam que estavam desrespeitando Deus falando dessa forma, né? Mas Jesus estava ensinando para eles uma nova forma de orar, um novo caminho para a oração, sabe? É uma realização do que realmente estava no desejo do Pai, de ter intimidade com seus filhos. E foi isso que Jesus fez. Então, quando Jesus ensinou isso para eles, ele quebrou aquela barreira e aquela distância entre um Deus lá no céu com o povo aqui embaixo, como se Deus estivesse esquecido. E as pessoas talvez se sentissem esquecidas por ele, né? Mas Jesus quebrou isso, ele quebrou essa barreira. Quando ele diz
Pai nosso, Ele é meu Pai, que está nos céus, mas é meu Pai. E eu posso me achegar a Ele como Pai, porque eu sou filha. E enquanto Ele está no céu, Ele é Deus. Essa palavra ensina, Ele é Deus, Ele nunca deixou de ser Deus, mas Ele também habita em você. Ele nunca deixou de ser Deus. Isso significa que Ele tem poder, que Ele tem autoridade, que Ele tem todos os recursos necessários disponíveis para responder a sua oração, seja qual for a sua necessidade. E o que Ele deseja é fazer isso mesmo, responder às suas orações, né? E você precisa saber que você é filha. Lá em Gálatas 4, versículos 6 e 7 diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Significa paizinho querido, papai. Assim que já não és mais escravo, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. E eu quero ler esse versículo para você, mulher, dizendo: E porque sois filhas, Deus enviou ao seu coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim você não é mais serva, mas filha. E se és filha, é também herdeira. Você é herdeira de tudo que Deus tem. Você é filha e ocupe esse lugar em intimidade, em amor, sabendo quem você é, porque você é filha do Deus Todo-Poderoso e que te ama e que tem prazer em te ouvir. Então, não perca tempo, corre para Ele e abra seu coração. E nós vamos ficar por aqui, mas ainda tem mais para falar sobre esse assunto. No momento, receba o meu abraço, um beijo no seu coração e até mais.